no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Seu amor será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Nós vamos ficar aqui, nós vamos aprender hoje o verso 6 ao 8. Eu vou repetir. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Amém? Se assente, fique à vontade, e o Senhor te abençoe. Amém? Hoje nós vamos falar, o tema da nossa mensagem é coração firmado em Deus. Repita comigo, coração firmado em Deus. Amém? Coração firmado em Deus. Firmado é seguro, firmado é quem é sólido, é decidido, ele é inalterável. Nós temos que aprender que o coração é o centro da nossa vida. Eu falei isso no domingo passado. O nosso coração ele é sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções e da nossa vontade. E a gente tem que aprender que o coração é o centro de tudo. É por isso que nós temos que entender que por ele ser o centro de tudo, o meu e o seu coração por natureza ele é mau. A Bíblia diz que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Jeremias diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É por isso que nós temos que orar e pedir que o Senhor guarde o nosso coração, porque a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós temos que sempre, constantemente, estar com o nosso coração firmado no Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 25, que quando alguém for construir alguma coisa, tinha que ser construído sobre a rocha. E muitas vezes o nosso coração é construído em areia. Por que muitas vezes o nosso coração não é construído sobre um fundamento sólido, que é a palavra de Deus? Porque muitas vezes nós não cremos naquilo que Deus fala. Porque um coração que crê em Deus, ele não é facilmente abalado por circunstâncias que são desfavoráveis a ele. O texto diz que o coração, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiante do Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Então o coração que está firmado em Deus, ele não teme má notícia, ele não se abala com circunstâncias que a ele são desfavoráveis. O coração que confia em Deus, ele não pode se abalar facilmente. A gente vê em Abacuque capítulo 3, o verso 17, diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Então o profeta Abacuque, ele via circunstâncias desfavoráveis a ele, mas o coração dele estava firmado no Senhor. Ele percebia o medo, ele percebia a ansiedade, a preocupação no coração dele, mas apesar de tudo ele disse: mesmo assim eu darei graças ao Senhor e eu louvarei a Deus, o meu Salvador. Então eu não sei qual é a aflição da sua alma, mas nós temos que aprender a dar graças a Deus em tudo. Repita comigo: graças a Deus. Amém? Se aconteceu alguma coisa que você não esperava, graças a Deus. Se aconteceu o que você esperava, graças a Deus. Então nós temos que aprender a dar graças ao Senhor e ter um coração firmado no Senhor. Será se onde o nosso coração está firmado? Todo prédio, todo edifício, toda construção, ela precisa de um fundamento sólido, um alicerce sólido, porque se vier o vento, ela vai cair, ela vai ruir. E muitas vezes o nosso coração ele desmorona, ele muitas vezes se desespera, ele muitas vezes se preocupa e muitas vezes fica tão afligido, tão angustiado, que o nosso coração se abala. Coração turbado muitas vezes é sinal de que nós não estamos confiando em Deus. Coração preocupado demais é sinal de que muitas vezes o nosso coração não está firmado no Senhor. O coração que está firmado em Deus, ele não vai ter mais más notícias. A primeira coisa que eu quero falar hoje: o coração
coração firmado em Deus, ele confia. O coração firmado em Deus, ele tem fé. Daniel capítulo 3 conta a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali o rei Artaxerxes, ou Xerxes para ser mais fácil, ele fez uma ordem, um edito real, e esse edito real, essa lei consistia de que todos que deveriam se prostrar quando os instrumentos fossem tocados, ele fez uma estátua e todos os instrumentos deveriam ser tocados e todos deveriam se prostrar, e quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. E a gente sabe da história que eles não cederam. Então, se você tem fé, um coração que está firmado em Deus, ele confia. Ter fé significa obedecer a Deus, apesar dos sentimentos dentro de nós. Então é isso que é fé, é você obedecer a Deus apesar das circunstâncias, apesar das consequências que a sua obediência vai trazer para você, porque aqui a consequência da obediência deles é que eles foram lançados dentro ali daquela fornalha. Então eles criam que Deus poderia livrá-los ali daquela fornalha, mas eles iam confiar em Deus mesmo se Deus não fizesse. É isso que nós temos que aprender a fazer. Nós estamos vivendo um evangelho que foi ensinado errado. Há muito tempo nós vivemos um evangelho e temos um mito, pensando que servir a Deus nós vamos ser isentos de problema. Jesus nunca mentiu para nós e nunca disse que nós seríamos isentos de problema. E aqui a gente pode ver que mesmo Deus não livrando eles confiariam, eles continuariam confiando no Senhor. Muitas vezes nós confiamos em Deus só quando acontece alguma coisa boa, e quando acontece alguma coisa ruim, nós achamos que Deus é mau. A mulher de Jó disse: amaldiçoa esse Deus e morre, logo após ele ter perdido tudo. Jó vira para a mulher e diz: como uma louca tu fala, Deus deu e ele mesmo tomou. Então nós temos que aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo que tudo esteja contrário. A verdadeira fé, ela vai obedecer ao Senhor, ela não pode temer ameaça. Esses 3 jovens aqui, eles não cederam às ameaças do rei. Tem crente que tem medo do diabo. Fala para o seu irmão: você tem medo do diabo? Tem gente que tem. Às vezes tem gente que está aqui e nem acredita que existe diabo, nem acredita que existe Deus, nem acredita que existe céu, nem acredita que existe inferno. Mas eu quero te dizer, olha para mim, ei, preste atenção, amém? Preste atenção no que eu estou falando, porque nós temos um inimigo que ele chama diabo, e a Bíblia diz que ele ruge como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Ele fica procurando a nossa vida, mas nós temos que aprender e entender que somos nós que temos autoridade sobre ele. Lucas 10:19, o Senhor Jesus, ele diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal vai fazer. Então, se você porventura estiver lá na sua casa, ou estiver em algum lugar, você se sentir assim, não sei se já aconteceu com você, mas normalmente quando a gente está sozinho, a nossa mente ela prega peças em nós, né? Muitas vezes é a nossa mente, muitas vezes é uma força maligna. Então a gente tem que aprender que nós não podemos temer as ameaças do inimigo, ou quem sabe o inimigo está usando alguém para fazer ameaças a você. Então a fé ela não vai procurar brecha, a fé ela não procura brecha para escapar. Quem tem fé enfrenta o problema. Se você tem fé, você tem que enfrentar. O grande mal do brasileiro é que nós sempre queremos adiar uma tomada de decisão. Na verdade, nós sempre queremos adiar alguma coisa e nós sempre vamos adiando até o último dia. Mas nós temos que aprender a enfrentar de cabeça erguida os problemas. Quem sabe aqui você está com um problema e está correndo dele, mas enquanto você não enfrentar o problema não vai ser resolvido. Enfrente o problema, porque muitas vezes nós ficamos nos escondendo e correndo o problema e não encontra a solução. Davi, ele não correu do gigante, Davi, ele correu para cima do gigante. O texto de 1 Samuel 17:48 diz: e sucedeu que, levantando-se um filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi, ele correu para cima do gigante. Tem gente que foge do gigante. Por que Davi foi para cima do gigante? Porque o gigante veio a ele e disse assim: tu é o filisteu, você não vai dar conta de mim. E Davi disse: tu vem a mim com pau ou com pedra.
do Senhor dos Exércitos. Davi ele enfrentou o gigante, não foi pela força do braço dele, não foi pelo intelecto humano, pela razão humana. Davi enfrentou o gigante em nome de Jesus. E a Bíblia diz que sobre o nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Deus. Então, o nome de Jesus, Jesus disse para os discípulos assim: olha, em meu nome vocês vão curar enfermos, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então eu não sei em nome de quem você está orando, conversando com Deus, mas eu te aconselho que eu e você temos que orar em nome de Jesus. Temos que orar em nome de Jesus. A Bíblia diz que tinha os irmãos de Cefas, se eu não me engano, e eles foram expulsar demônio em nome de Paulo. Eles chegaram lá e disseram assim: em nome de Paulo eu te repreendo. E o demônio não saiu. Eles apanharam e eles saíram machucados. Então eu te dou um conselho: ore em nome de Jesus. Não ore em nome de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, de Cláudio, de Isaac, de Wellington, de Virgínia, de Vanessa, de Conceição. Não ore em nome de outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Só Ele pode fazer o milagre. Só Ele pode fazer com que o seu coração esteja firmado em Deus. Então nós temos que ter o coração firmado em Deus. E o coração firmado em Deus, a fé ela se baseia em ordens e em promessa. A fé ela não se baseia em argumentos. Muitas vezes nós queremos argumentar com Deus, muitas vezes nós queremos explicações de Deus, muitas vezes nós queremos que Deus fale o porquê. Nós temos que aprender a não esperar a explicação da parte de Deus. Por que nós não podemos esperar a explicação da parte de Deus por alguma coisa que está acontecendo? Porque Ele é Deus. Simplesmente por causa disso, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Muitas vezes nós conversamos com Deus e nós fazemos algumas perguntas, tais como: por quê? Até quando? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer? Muitas dessas respostas nós não vamos ter, dessas perguntas nós não vamos ter a resposta. Então não tente argumentar com Deus. Quando você quiser explicações da parte de Deus, lembre-se da promessa que Deus fez a você, porque a promessa vai fazer com que a sua alma se cale. A promessa vai fazer a sua alma descansar no Senhor, porque a promessa, quando nós lembramos dela, nós entendemos e compreendemos que tudo coopera para o bem. Então, se você está querendo argumentar ou explicação da parte do Senhor, lembre da promessa. A promessa vai fazer a sua alma voltar para o descanso do Senhor. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou Deus. Então peça ao Senhor nessa noite, para que a sua alma possa se aquietar, porque quando a nossa alma está muito afadigada, muito preocupada, nós muitas vezes não conseguimos entender a palavra de Deus. Então muitas vezes nós nos esquecemos da palavra que o Senhor falou. E Tiago ele compara a pessoa que ouve e não pratica a palavra com um espelho. Ele diz lá no texto, capítulo 1, ele diz: aquele que olha no espelho e logo se esquece, é semelhante àquele que ouviu e não praticou a palavra. E muitas vezes nós somos assim. Quem sabe, se eu perguntar aos que estavam aqui domingo passado, qual foi o tema da mensagem de domingo passado? Muitos nem lembram mais. Pergunta: quem estava aqui domingo passado? Você lembra do que eu preguei domingo passado? Não lembra? Vou te provar como. Você lembra em quem você votou? Agora você lembra, porque a eleição acabou tem pouco tempo. Mas muitas vezes nós somos tendentes a esquecer, e a nossa mente esquece muito rápido de muitas coisas. Há uma semana atrás a maioria já não conseguiu lembrar do que eu falei. Só falou em mansidão. Os mansos são felizes, era o tema da mensagem. Então nós temos que aprender a não esquecer, porque quem ouve e não pratica é semelhante à pessoa que olha no espelho e logo ele se esquece. Já aconteceu isso com você? Você olha, vai lá, põe a roupa, você olha ali o look, vamos dizer que você pôs, aí você vai com outro acessório, aí você se esqueceu do que você já viu, você tem que voltar para o espelho novamente. E a palavra de Deus é espelho. Quando eu e você começar a esquecer da palavra, nós temos que voltar. Não
E quem ouve e não pratica, não é ouvir, mas é o praticar que vai trazer bênção. Então, se nós ouvirmos a palavra 24 horas por dia e não praticar aquilo que se ouviu, é a mesma coisa se você fizer uma faculdade na hora da prova, bomba. É a mesma coisa fazer cursinho 2, 3 anos se preparando para um concurso público, na hora de fazer a prova, esqueceu do que estudou. Então o coração que está firmado em Deus, ele confia em Deus. E nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Eu não vejo, mas eu creio. Andamos por fé, nós não andamos por vista. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você está vendo Deus aqui? Eu não estou. Vai, pastor, que pastor é esse que fala que não está vendo Deus? Eu não estou vendo. Você está vendo ele? Tem algum retrato dele aqui? Você está sentindo ele? Não. Mas que pastor louco é esse? Não está vendo e não está sentindo Deus? A Bíblia diz que não precisa sentir, não precisa ver, precisa crer. A palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, ele está no meio. Então a palavra me dá base, a palavra de Deus me traz convicção de que Deus está aqui. Você crê que Deus está aqui? Amém. Ah, não, porque nós estamos dentro de uma igreja, tem 4 paredes, tem uma placa na porta escrito Ministério de Crescer em Cristo, Deus está aqui. Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Nós podemos reunir lá na porta da igreja, pós-cadeira lá na porta, Deus vai estar conosco lá. Então, Deus está conosco, nós andamos por fé e nós não andamos por vista. O problema nosso é que nós queremos ver para crer, não é? Nós queremos sentir para crer, nós queremos tocar para crer, nós precisamos de um objeto para mostrar, e é o que está acontecendo hoje. Não vou entrar nesse mérito agora, é o que está acontecendo hoje. O povo precisa de alguma coisa, está sendo enganado por pastor, perdão que eu vou falar, vagabundo, ladrão e mentiroso, porque está oferecendo um objeto para a pessoa, para como se fosse aquilo ali fosse um ponto de contato entre Deus e a pessoa. Você não precisa de copo com água, você não precisa de camisa cheia de sangue, você não precisa tocar, você não precisa de uma rosa ungida, você não precisa de nada, só de fé. Só fé. Então, não seja enganado, tenha fé em Deus. Amém? Amém. Tenha fé em Deus. Outra coisa, coração firmado em Deus espera. Esperar é aguardar. Esperar é você ter como certo ou muito provável que vai conseguir alguma coisa. Quão difícil é esperar alguma coisa, tanto de Deus quanto dos homens. Não é verdade? Todos nós temos, a nossa paciência é muito curta, a nossa dificuldade de esperar, ela é muito grande, é uma das maiores dificuldades do ser humano, é de esperar. Já aconteceu isso com você? Você vai no médico, aí o médico marca assim, 3 horas, a secretária marca, 3 horas você pode estar lá. Aí você vai, né? Chega 3, aí você chegou 3 horas, dá 3:05, você levanta e vai lá e pergunta para a secretária, o médico já está atendendo? Já fez isso? Porque a gente não consegue esperar. Marca com alguém em determinado lugar, a pessoa demora 5 minutos. A gente já começa a ligar, passar a mensagem. Cadê você? Onde você está? Nós vivemos o século do imediatismo, é o século 21. Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Não é verdade? Hoje nós vivemos a geração do fast food. Você vai e compra alguma coisa preparada, vai no McDonald's, vai no esses fast food aí, vamos usar o McDonald's. Você vai para o carro ali, como é que chama? É tudo nome em inglês, e o meu inglês ele é ruim, é drive-thru, né? Aí você para ali, tem a janelinha, Big Mac, Big Lanche feliz, não sei o que, anda meio metro para frente, 5 minutos depois o lanche está pronto. E nós achamos que Deus é assim. Nós achamos que entrar na presença de Deus hoje, amanhã Ele vai fazer. E quando Ele não faz, nós somos como criança mimada. Deus não me ama, Deus não me quer. Então não basta só esperar.
buscar o Senhor. Sabe por que o crente, eu falei isso sexta-feira, essa sexta-feira. Sabe por que o crente é taxado de preguiçoso? Sabia que crente é taxado de preguiçoso? Crente é taxado de comilão, de guloso. Você já ouviu falar que crente é taxado de guloso? Pode levantar a mão. Guloso. Crente tem esse mau hábito, é guloso. Crente é taxado de preguiçoso. Crente é taxado de mal pagador. Não é? Tem gente que não quer fazer negócio com crente não, irmão, porque o crente compra e acha que não precisa pagar não. Tu vagabundo, mentiroso, ladrão, porque quem compra e não paga é ladrão. Não é verdade? Então, nós temos que entender que se estamos esperando no Senhor, muitos se desculpam esperar, estou esperando no Senhor. Não ora, não lê Bíblia, não congrega, não jejua, não estuda, não faz nada. Estou esperando em Deus, pastor. Estou esperando em Deus, fica de braço cruzado, achando que a bênção vai cair do céu. Eu volto a repetir: o que cai do céu? Raio, chuva, avião de vez em quando cai. O que mais que cai do céu? Lúcifer caiu do céu. O que mais? Meteoro, de vez em quando caímos aí. São essas coisas que caem do céu. Irmão Paulo disse assim: ó, se você não for trabalhar, você não vai comer não. Então nós dissemos assim: estou esperando em Deus, mas não faz nada não. Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovam força. Eles vão correr e não vão cansar. Eles vão caminhar e não vão se afadigar. O que eu entendo por correr? Atitude. O que eu entendo por andar? Atitude. Então não é porque eu estou esperando em Deus que eu vou ficar de braço cruzado. Então nós temos que aprender a esperar em Deus. Quem não sabe esperar vive em desespero. Amém? Quem não espera arruma problema onde não tem. A precipitação é a causa de muitos problemas que nós passamos. Então quem não sabe esperar vai arrumar problema onde não tem. Você já arrumou problema onde não tem? Quem sabe você vai dizer assim: pastor, eu estou vivendo um problema que eu mesmo criei. Nós somos mestres em arrumar problema onde não tem. Você já dá uma olhada no seu irmão e fala assim: você já arrumou problema no dia, não já? Não já? Então, a precipitação é a causa de muitos problemas que nós passamos, porque uma pessoa precipitada fala antes de pensar, age antes de refletir, e a Bíblia diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Então não seja precipitado, espera mais um pouco. Ah, pastor, passou do dia. Para você, para mim, passou, para Deus não. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Deus consegue esperar, mas eu não. Não é? Então nós temos que aprender a precipitação. O que causa a precipitação? Ansiedade. Sabe o que ansiedade significa? É um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança. Então a ansiedade nos faz andar em insegurança. A ansiedade é sofrer por antecipação. A ansiedade é assim: o problema vai acontecer daqui a 2 meses, e a gente não está mais hoje, já não está dormindo, já não está comendo direito, já não está conseguindo ter paz no coração porque está ansioso. No grego, ansiedade significa estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar, tirar o oxigênio. E eu gosto muito dessa aqui, ó: ser atraído para direções diferentes. A ansiedade te tira da vontade de Deus. A ansiedade te faz pensar não como Deus, mas faz pensar conforme você pensa. Então não viva ansioso. O ano já começou, hoje é que dia? Hoje é 15. Já tem gente pensando em dezembro desse ano. Já está querendo que o ano acabe. Acaba logo o ano. Tem muita água para passar embaixo da ponte. Tem muito problema para a gente enfrentar. Tem muita coisa para a gente conquistar. Amém? Fala com a pessoa do seu lado: o ano só começou. Amém? Então, coração firmado em Deus,
Ele espera, né? É aquela velha historinha que eu sempre conto aqui, todo mundo está careca de saber. Eu chego numa irmãzinha, ela já estava ficando para titia, não, estava ficando para a vovó já. Ela estava muito tempo sem namorado e a idade já estava meio avançada. E eu cheguei nela e perguntei: e aí, irmã, como é que está a vida sentimental? Está esperando em Deus? Porque o Salmo 40 diz: esperei com paciência do Senhor. Aí ela diz: pastor, não estou mais no 40, no Salmo 40, eu já estou no Salmo 70. O Salmo 70 diz: apressa-te, ó Deus. Quem sabe eu e você estamos numa pressa de Deus está, espera, não é? Quem sabe nós estamos dizendo: Deus, apressa o negócio aí que eu preciso, e Deus está dizendo: espera com paciência em mim. Sabe por que nós não gostamos de esperar? Porque nós olhamos um negocinho chamado idade. Fala para o seu irmão assim: idade. Nem me lembrei. Dia 21 agora eu vou fazer. Quantos anos eu vou fazer? 30 e. Não, 40. Eu nasci em 78. 78 é o quê? 39 ainda. Estou novo ainda, gente. Eu falei minha idade na igreja esse dia para trás. Aí eu falei: pastor, você está cheirando a leite. Eu falei: ô glória, estou novinho. Então, nós ficamos preocupados porque nós pensamos assim: não vai dar tempo de Deus cumprir o que Ele falou. Será que Deus ia fazer uma promessa que não ia dar tempo de cumprir? Será? Eu acho que não. Coração firmado em Deus, ele é constante. Sabe o que ele é constante? Ele não se abala, ele é inalterável, ele é contínuo, ele é de ânimo firme. Muitas vezes nós somos levados pela inconstância do nosso coração. E Tiago compara o coração cristão que é inconstante com as ondas do mar, com seus altos e baixos. Você já percebeu que nós passamos muito rápido da confiança em Deus para a incredulidade? Um dia nós adoramos a Deus, outro dia nós blasfemamos de Deus. Ora estamos bem, ora estamos mal. E Tiago diz que muitas vezes nós somos de ânimo duplo. Nós somos inconstantes em todos os nossos caminhos. Nós não conseguimos ter constância naquilo que nós propomos no nosso coração. Desde o início desse ano, nas igrejas que eu tenho pregado, eu tenho falado praticamente a mesma coisa. Que muitas vezes nós não somos constantes. Nós começamos alguma coisa com Deus e nós paramos. Um exemplo: começa a ler um livro e para. Quem já? Começa a fazer um curso e para. Não é? Diz assim: esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aí começa Gênesis, Êxodo. Quando chega em Levítico, tem um negocinho chamado assim, genealogia. O que é genealogia? É aquele negocinho que fala assim: João filho de Maria, Maria filho de João, Pedro filho de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é uns nomes só difíceis. Aí você começa a ler aquele negócio e fala: não, vou ler esse trem não. Aí chega em Deuteronômio capítulo 28, é a parte da bênção e a parte da maldição. A parte da bênção todo mundo dá glória a Deus, é aleluia, louvado seja Deus. Chega a parte da maldição e fala: está amarrado, Senhor Jesus tem poder, isso não cabe na minha vida. Foi Deus que escreveu. Então nós temos que ler a Bíblia não só as partes boas, nós temos que ler as partes também que puxam a nossa orelha. E nós não podemos ser inconstantes. A pessoa que é inconstante é aquela que a fé diz sim e a incredulidade diz não. Aí ela fica. A ciência chama isso de bipolaridade. Crente bipolar, né? Eu acho que todo mundo um dia da vida ele é meio bipolar, não é? Tem um dia que a gente está bem, tem um dia que a gente está ruim. Pergunta para o seu irmão se você está no dia bom ou no dia ruim. Não é? Tem um dia. É igual acontece comigo. Amém? É igual acontece comigo. Quando eu não estou muito legal comigo mesmo, assim, está meio abatido por algumas coisas, aí eu não posso chegar na igreja, sentar e ouvir, porque se eu sentar, quem prega? Né? Aí muitas vezes quando eu estou assim, eu falo com Deus assim: Deus, hoje eu só quero ir lá na igreja pregar, fechar a igreja e ir embora, não quero orar com ninguém. Aí eu já
não sei aonde, no churrasco dos amigos da escola dele lá, e o pai é assim, pergunta onde, como, com quem, que hora que volta, leva blusa, vai chover, mais ou menos assim. Eu comecei a questionar ele, né? Onde, com quem, que hora que você vai, que hora que você volta, como que você vai, como que você vai voltar. Aí ele vira para mim assim, pai, relaxa, fica de boa. Eu olhei para ele assim, menino, você não sabe onde você está mexendo, relaxa, de boa. E aí eu nesse dia, como eu dizia, né? Tem dia que eu passo e quero ficar na minha, quietinho. Irmãos, o dia que eu estou desse jeito, é o dia que vocês mais pedem oração. É o dia que eu acabo o culto aqui, eu fecho a hora que eu amém. Tem 10 aqui na fila, falou, Jeová. É hoje que o Senhor vai tirar a força da fraqueza. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Então Deus quer tirar a força da sua fraqueza. Mesmo na nossa inconstância, nós temos que nos levantar e dizer: Deus, eu quero vencer. Já aconteceu isso com você? Você não quer conversar com ninguém. É o dia que o povo mais quer conversar com você. É o dia que você chega lá no seu serviço, nem bom dia você fala. Já vai para o seu lugar de trabalho, deixa eu aqui na minha, deixa eu de boa. Pode ter certeza que vai ser a hora que mais pessoas vão te procurar. É igual fazer jejum. Faz jejum para você ver. Vamos supor, eu estou fazendo jejum de doce. Uma semana sem comer doce. É a semana que vai aparecer só doce. Estou fazendo jejum de refrigerante. Você vai em todo lugar, não tem suco de nada, nem de caixinha, nem da fruta, só refrigerante. É para testar a sua fé, é para testar a sua perseverança, testar a sua dedicação, a sua obediência. É igual você orar e dizer assim: Deus, me dá paciência. Aí aquelas pessoas enjoadas vão aparecer na sua frente. Aí você vai ter que contar não até 10, mas até 1000. Então seja constante. Amém? Eu já vi muitas pessoas começar bem e não terminar o que começou. E eu sempre digo que é mais importante começar e terminar, é o mais importante. Porque muita gente começa, mas não termina. Enquanto começa e não termina, você perdeu tempo. Você gastou força, gastou dinheiro. Então, fala para a pessoa do seu lado: começa e termina o que você começou. Amém? Começa e termina. Tá bom? Não seja inconstante, porque o homem de ânimo dobre, ele é inconstante. Nós passamos muito rápido da confiança em Deus para a incredulidade. É semelhante à onda do mar, que é levada e impelida pelo vento. Falando em mar, eu já quero deixar o recado público aqui ao vivo para o Isaac, para o Elton, para a Lucélia. A Sheila não veio, vocês avisam ela. Para a Vanessa, minha irmã. Quem mais? Para a Virgínia. Eu vou viajar mês que vem. Os nomes que eu falei, vocês. Eu vou viajar dia 19. Vocês vão ter de hoje até na semana do dia 19. Depois do dia 19, para preparar uma mensagem para pregar. Um de vocês que eu falei vai pregar na quinta e um no domingo. Entendeu? 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 Amém? Dia 19, eu viajo dia 19, tá no domingo de fevereiro. Aí, mês que vem. Então vocês têm aí 30 e poucos dias para preparar uma mensagem. Pode ser que não é que todos vão pregar, só 2. É só para vocês ficarem espertos. Amém? Aleluia. Tem gente que já está querendo ir embora para preparar a mensagem. E pregar é assim. Quem não tem costume de pregar, fica uma agonia para pregar. Quando fala assim, eu vou pregar, aí fica o mês inteiro nervoso, preocupado, ansioso, com medo. Agora, quando você já tem costume de pregar, é mesmo. Para mim, eu chego aqui e prego. Eu já prego há mais de 10 anos, 365 dias no ano, então eu já estou acostumado. Então, firma o golpe aí para pregar a palavra. Coração firmado em Deus, nós estamos falando. Busca a Deus através da oração. Orar, irmão, nós oramos.
Jesus, os pedidos dos discípulos foi: Senhor, ensina-nos a orar. Então nós temos que aprender que a oração nos mantém dentro da vontade de Deus. A oração, ela nos faz aceitar a vontade de Deus. Já aconteceu isso com você? Você vai orar e aquele dia que você fala assim: hoje Deus vai se ver comigo. Ele fala assim: hoje eu vou ter um papo sério com Deus. Ele tem que me abençoar. Eu vou pôr Deus na parede. A gente acha, né? A gente dobra o joelho, o Espírito Santo vem e convence o nosso coração. A gente levanta, nem lembra do que a gente ia mais orar. O Espírito Santo nos levou para uma direção totalmente diferente daquilo que nós queríamos pedir. Nós sabemos orar como convém, irmão. O Espírito Santo de Deus é que intercede por nós junto ao Pai. E algo que eu sempre tenho falado: a oração é algo íntimo, é algo pessoal. Nós temos que aprender que Jesus disse que devemos orar em particular. Ele disse: entra no teu quarto. Foi a orientação dele. Hoje o povo de Deus usa o Facebook para orar. Já viu gente orando no Facebook? Eu já vi. Fala para o seu irmão: Deus não tem Facebook. É algo íntimo, irmão. É algo entre você e Deus. É no lugar secreto que nós vamos ter revelação de Deus. É por isso que Jesus orou em particular. É por isso que Eliseu orou sozinho. Daniel orava 3 vezes por dia, sozinho. O problema nosso é que nós queremos orar só quando tem alguém perto, no meio da multidão. No meio de multidão a gente se mascara. Aqui todo mundo é santo, não é? Fala para o seu irmão assim: você é tão santinho, não é? Nossa, olha, você está na igreja, aleluia, você é pessoa boa. Não tem ninguém santo aqui não, irmão. A começar de mim. Pastor Silas Malafaia, ele disse algo seguinte: anda comigo uma semana, você vai ver quem eu sou. Então, se eu andar com você uma semana, eu vou ver quem você é. E se você andar uma semana comigo, você vai ver quem eu sou. Você não concorda? É por isso que quando vai e fala de relacionamento sentimental, de namoro, tem que conhecer a pessoa antes de casar, não é? Porque quando está namorando, tudo é bonito, não é? O pastor Cláudio Duarte disse que a paixão é um sentimento burro, não é? A paixão, muitas vezes, ela não nos permite ver o defeito que a pessoa tem. Aí depois casa, sem conhecer a personalidade da pessoa, porque quando está namorando é assim: se o pau quebrar sem brigar, vai para cada um para casa, não é? Não é verdade? Cada um vai para casa. Se você casar e um dia lá que não bater uma coisa com a outra, como é que vai fazer? O pastor Cláudio Duarte, alguém perguntou para ele assim: pastor, o senhor já teve vontade de divorciar? E ele diz: divorciar não, mas de assassinar já. Divórcio não, mas de matar a minha esposa já. Ele disse. Então é por isso que nós temos que aprender que muitas vezes nós mascaramos o que nós somos. É igual carnaval. Carnaval, as pessoas têm o costume de vestir uma roupa de outro personagem com uma máscara. E tem muita gente que entra na igreja e coloca uma máscara, não é? Todo mundo aqui tem a auréola de anjinho. Fala para o seu irmão assim: você é um anjo. Mas só conhece a pessoa quando se anda com a pessoa. E como que eu vou andar com conhecer Jesus se eu não andar com Ele? Então temos que orar. Nós temos que orar. O problema é que nós vivemos um povo que só quer receber oração, mas não quer orar. Eu preguei sobre oração aqui e eu fiquei com essa frase na mente: se oração fosse alimento, quanto você pesaria?
Se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Nós estamos magrinhos, então, não é verdade? Nós estamos bem magrinhos. Deus falava sobre oração, que é algo íntimo, é algo pessoal. Então, temos a oração, né, em comunhão. Mas tem momentos, tem guerra que nós temos que lutar lá no quarto, lá no secreto, sozinho. Sem lamentar, chorar diante de Deus, clamar diante de Deus, sozinho. Então, oração que firmada em Deus, ele busca a Deus através da oração. Amém? Pergunta para o seu irmão, você está orando? Amém? Tem que orar. Vamos orar mais, vamos conversar mais com Deus. Quem ora mais tem a bênção mais rápido. Amém? Nós estamos indo para o monte, orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa nos atender às nossas orações. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar. Em nome de Jesus. Deixa eu ver o que o meu filho passou aqui, né? Vamos orar. Deixa eu ver a mensagem dele aqui, que é mais importante, né? Música para quarta-feira. Nós vamos pregar na igreja quarta-feira, eles vão cantar. Amém? Essa vai ficar nos anais da história da igreja. Amém? Diz, tem meu filho achou na internet uma vez, eu achei 10 coisas que o filho de pastor passa. E uma dessas é essa, o ser usado como exemplo de pregação. Amém? Mas eu amo meu filho, ele está fazendo coisas da hora. Vamos orar? Nós falamos sobre o coração firmado em Deus. Vamos pedir para que o Senhor firme o nosso coração na palavra. Amém? Pai querido,